Sejam muito bem-vindos ao Metro Quadrado Cast, o podcast dos imobiliários. Eu sou o Juliano Spinelli, host desse episódio. E o mercado imobiliário não é só sobre imóveis em si, né? A gente fala também sobre pessoas, decisões e crescimentos, né, Alexandre? É isso aí, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio, nosso sexto episódio, né? Hoje com o Jefferson aqui. E o Jefferson, que é alguém que veio de baixo, cresceu dentro do mercado e hoje é diretor de uma grande operação. Um cara que cresceu comigo na Vila, para quem não sabe, foi esse cara que me colocou no ramo imobiliário. Construiu a própria ascensão e virou referência em vendas imobiliárias. Fala aí, Jé, se apresenta. Bom, boa tarde aí a todos. Obrigado aí pelo convite, em primeiro lugar, Juliano, Guima, que é meu amigo de longa data aí. Muito prazer em estar aqui com vocês. É uma honra, é o meu primeiro podcast, nunca gravei um podcast, então se tiver algum erro aí, me perdoa. Mas realmente aí, obrigado pelo convite e estou aqui para participar com vocês aí. Imagina, a gente tem a total honra aí de te receber. Um cara com todo esse currículo, eu tô lendo aqui, não consegui terminar no currículo, cara. É demais, né? Obrigado. É isso aí. Bom, seja bem-vindo, Jé. Para quem não sabe, tá assistindo a gente, o Jefferson, ele é amigo meu de Vila, daqueles camaradas que jogava bola comigo quando a gente tinha 11, 12, 13 anos de idade. Começou a sair de balada, a mesma coisa, de rolê. Enfim, o cara me viu perdido na vida lá na Vila, falou, vem pra cá. Na academia. Chorando. Quer contar o detalhe? Conta aí, meu. Entendeu? Quer contar o detalhe? Conta aí. Chorando na academia, falou, vem pra cá, filho. Vem pra cá que eu vou te levar pra um lugar bom. Né? Resgatou da vida. Eu vi o cara com um carro novo, meu. Na época, um Vectrão azul. O cara já tinha moto, Fat Boy. Aí, pro lugar que a gente cresceu, 2004, eu falei, pô, esse 2005, quando você entrou? 2005 eu entrei. Aí eu falei, pô, esse cara tá traficando. Mas era o que o pessoal pensava, né? Lá na onde a gente morava, né? Ali era muito fácil de se perder. Se não tivesse realmente uma estrutura, uma família por trás, era fácil. E eu comecei, quando eu entrei no mercado imobiliário, que foi realmente em 2001. Eu entrei um pouquinho antes, porque meu cunhado construía. Ele tinha alguns condomínios lá na Vila Formosa, na Zona Leste. E eu saí da empresa onde eu trabalhei de 93 a 99. E aí ele falou, Jé, você não tá fazendo nada, você não quer ficar lá nos condomínios para mim? Eu fui lá, fiquei para ele, comecei a vender umas casas, conheci uma corretora, ela falou, vai para Lopes que você vai se dar bem. E aí eu fui para Lopes, 2001, entrei no meu aniversário, 4 de julho de 2001. Presentão. Cheguei lá, fui fazer uma entrevista, né? Cheguei lá na porta da Lopes, só carro importado, né? Estados Unidos, só carro importado. Falei, meu, não é possível. Olhei e falei, aí conversei com o meu primeiro gerente, o Lição, grande abraço, você é um parceiraço meu. Ô, gato gordo, fala aí, Bolão, abraço, Bolão, foi meu gerente também, parceiraço meu, falo com ele até hoje. Enfim, e foi o meu primeiro gerente, eu olhei e falei, meu, se esses caras ganham dinheiro, não é possível que eu não vou conseguir ganhar. E aí entrei na Lopes, falei pro meu pai na época, meu pai ainda era vivo, falei, pai, eu vou ser corretor. Ele falou, como assim? Você tinha um baita emprego e tal, não tem salário, não tem nada, não tem benefício. Eu falei, pai, se aqueles caras ganham dinheiro, eu vou ganhar também, não é possível. Eu vou me dedicar e eu vou ganhar também. E aí entrei dia 4 de julho de 2001, na Lopes, né? Foi uma escola para mim, fiquei lá 14 anos. Foi uma empresa que me projetou para o mercado, uma empresa que eu trabalhei com grandes incorporadores. E aí, acho que em 2004, 2005, encontrei o Guimarães na academia, a gente estava malhando junto lá. O Guimarães estava meio conturbado, a vida dele. Borocochô, ele né? falou, meu, o que está acontecendo com você? E o pessoal realmente achava, onde eu morava, que eu estava traficando, porque eu tinha 2 carros, tinha moto, só que é o seguinte, de domingo a domingo. Trabalhava domingo a domingo. Saía e as pessoas não acreditavam naquilo, né? Pô, como que tá ganhando dinheiro assim e tal? E aí eu conversei com ele e falei, meu, vem. E assim como o Guimarães, eu levei outros amigos lá, o Nascimento, o Bonotto, outros amigos que estão no mercado hoje. Que eram da Vila também. Que moravam lá com a gente lá e graças a Deus se deram bem também, enfim. E acho que é uma história que a maioria dos diretores do mercado imobiliário hoje, não 100%, mas 90% tem a mesma história. Vem de uma
Meu sócio, por exemplo, o Misael, ele vem de Itaquera, era segurança e entrou no mercado imobiliário, acreditou, hoje é meu sócio lá na EZTEC Brokers. Enfim, eu tenho vários exemplos. Monteiro, que tá lá agora no Sul, mas era diretor da IU. Tem o próprio Obina, que tá na Calas. Enfim, tem vários. Zidane, tem um monte de amigos nossos que assim, realmente tem uma história de quem entrou no mercado imobiliário e acreditou e realmente conseguiu vencer dentro desse mercado que é tão competitivo, que a gente conhece. Né? Bom, um grande abraço. Isso é maravilhoso mesmo. Um grande abraço, né, pro Misa, um grande abraço pro Zidane, um grande abraço pro Matheus. Matheus é meu irmão. Só me põe em fria, mas é meu irmão. Um grande abraço pro Obina também. Tudo gente boa, a gente começou tudo junto lá, enfim. Lógico. Samir é meu sócio também, parceiraço. Mas isso é muito bacana no mercado imobiliário, porque a gente tem várias histórias praticamente no mesmo formato, né? Pessoa que veio bem de baixo e conseguiu fazer totalmente uma revolução. Não só na vida dele, mas também na questão familiar, né? Esse cara que cresce, esse cara que desenvolve, consegue esse retorno financeiro, né? Ele leva toda a família junto, ele alavanca tudo ali, né, ao redor. Ele muda todo o conceito de vida dele, toda a vida familiar. Isso é maravilhoso, não tem nem comparação. A parte do mercado imobiliário, essa área é totalmente fora de série. Mas é aquilo que você falou, é de segunda a segunda. O cara que acha que ele vai entrar no mercado hoje e que ele vai simplesmente trabalhar de segunda a sexta, ele vai ter resultado? Nada. E assim, ó, quando eu entrei, eu fazia faculdade. Eu fiz faculdade na São Judas, fazia comércio exterior. E aí quando eu entrei no mercado e eu vi, tipo, quantas pessoas ganhavam, a formação delas, eu falei, pô, eu acho que eu tô apostando no cavalo errado, né? E aí eu parei a faculdade, saí da São Judas e falei, vou me dedicar a isso, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. E realmente, graças a Deus, para mim foi um divisor de águas na minha vida e, enfim. Guimarães sabe, eu morava até vou mandar um abraço aqui pro Carlinho, meu primo. Eu morava numa edícula. Quantos churrascos lá, né, cara? Eu morava numa edícula. A gente era feliz pra caramba. Meu pai, em 98. Mas tipo, né? Meu pai, em 1998, tomou um tombo na empresa. Falou: ó, tô indo pro interior. Quem quiser vai. Somos em 4 irmãos, né? Falou: quem quiser vai, quem não quiser fica. E eu e meu irmão resolvemos ficar. Minha irmã já estava encaminhada com meu cunhado, que é um segundo pai para mim. E graças a Deus eu posso falar que eu tive 2 pais, que é um cara que me ajudou muito na vida, o Júnior, grande abraço aí. E ele foi para o interior, foi para São José do Rio Preto. E eu fiquei em São Paulo, fui morar nessa edícula, que é no fundo da casa do meu primo. E aí que o pessoal achava que foi estranho, né? Porque eu morava numa edícula, aí eu tinha um Vectra na garagem na época, um Golf e uma Fat Boy. Então o pessoal falava, pô, mas esse cara aí tá traficando. Eu de domingo a domingo, mas eu não aparecia em casa. Eu saía 6 horas da manhã, nessa época eu trabalhava muito na Zona Sul. Então eu saía 6 horas da manhã e voltava 9, 10 da noite. Então foi uma época, assim, muito boa. Mas isso daí não é vergonha, Jé. Sabe por quê? Cara, quem começa de baixo, quem vem de baixo, quando começa a ganhar um dinheiro, ele não compra casa, ele troca o carro, ele quer moto, ele quer carro, ele quer dar uma luxada. Assim, eu sempre brinco, né? Ele quer dar uma luxada. Aí mulher depois... faz funilaria e pintura. E homem compra carro e viaja. É isso. Mas aí é normal, todo mundo acontece isso. Aí depois vai amadurecendo, aí depois vai investindo certo, que é comprando imóvel. Eu lembro quando você comprou teu primeiro apartamento lá na Moca, a gente... Foi morar lá em 2007. Fez bastante churrasco lá também, enfim. Mas voltando um pouco aqui agora, Jé, para alguns temas que a gente separou, até para falar para o pessoal que está começando, porque o tema hoje é o crescimento, né? É o cara que deu certo, que começou lá de baixo. Você está falando de você, falou de mim. O Juliano, eu também conheço um pouco da história dele. Também é um cara que veio de uma cidadezinha do interior, veio para Jundiaí. Já teve botequinho, já de vila, já ralou pra caramba pra fazer um troquinho toda semana, pagar as contas, né? Enfim. Então, acho que é aí que a gente dá valor, né? Eu acho que é isso que a gente quer transmitir, a gente quer passar pro pessoal que tá assistindo a gente, principalmente quem tá começando, que essa profissão ela é maravilhosa. Se você se dedicar, sem dúvida. Se você ser 100% corretor de imóveis e trabalhar direitinho, cara, não tem como dar errado. Com certeza vai dar certo. Só que aí,
Aí eu tenho uma pergunta para você, Jé. Teve algum ponto de virada na sua carreira, desde que você começou, aquele momento que deu aquele estralo, falou, puta que pariu, agora eu vou deslanchar. Tipo assim, sabe, é porque o pensamento meu, eu tive um momento disso, mas o meu tô rico foi quando eu ganhei, sei lá, 80 conto, enfim, fiz um mês bom e falei, tô rico. Eu queria saber, teve um momento assim que você falou, puta que pariu, agora vai. Eu acho que, assim, no meu processo, não. Eu acho que é uma construção. Porque você acompanhou isso desde a época de Lopes, e eu acabei saindo da Lopes em 2013, porque minha filha nasceu em 2012 e eu não via minha filha crescer. Eu chegava, minha filha estava dormindo, eu saía, minha filha estava dormindo. Então, eu meio que via ela de madrugada, quando ela chorava, a mãe ia amamentar ela, e aí ela ficava comigo um pouco e tal. Então eu saí da Lopes em 2013, mas eu acho que foi uma construção. Eu nunca tive medo de... Como é que eu vou explicar para vocês? Assim, eu não tenho medo de investir, de comprar carro, de comprar apartamento, de comprar moto. O Guima sabe disso, eu não tenho medo de boleto. Eu vou para cima, eu não sei guardar dinheiro. Eu vou lá e faço a dívida e vou pagando, e quando não dá eu vendo, eu me viro. Ele sabe disso. Eu não tenho. Foi uma escola na Lopes, né? Porque a gente era sempre cobrado. O corretor que não tinha boleto... Não. Então, assim, eu acho que foi um processo. O que eu construí hoje, o que eu tenho hoje, foi graças a um processo que na minha cabeça, eu tinha assim, eu tenho que conquistar. Então eu ia lá, eu vi uma oportunidade, eu entrava. É apartamento, é carro, é moto, é o que for. Então eu sempre entrei e ia pagando. Ia lá, eu sempre fui da dívida. Então eu entro, compro, faço uma dívida e vou pagando. Eu acho que não teve uma virada na minha vida assim. Graças a Deus, eu sempre fui muito bem sucedido no mercado imobiliário. Acho que como todo mundo, a gente tem um delay, um momento. É uma roda gigante, né? Então você passa um momento mais fácil, um momento mais difícil. Mas eu sempre me preparei para isso. Então acho que esse é um ponto que eu em todos os momentos que eu passei do mercado imobiliário, mesmo nos difíceis, que, por exemplo, acho que o mais difícil para mim foi 2015, quando eu comprei o Licença em 2010, que era um apartamento de 150 metros na Moca. Entrei de cabeça, falei, eu vou para cima, eu vou comprar e tal. E 2015 foi quando teve a crise. Eu não conseguia financiar o apartamento. E aí vai daqui, vai de lá, e banco, nenhum banco financiava. Falei, vou perder o apartamento. E aí eu achei um amigo meu, o Carlão também, que eu queria dar um abraço nele, que ele conseguiu lá no Banco Inter um financiamento para mim, que a taxa era mais alta. Tá? Falei, Carlão, tá tudo certo, eu quero um financiamento. E entrei, paguei, enfim. Então, assim, eu nunca tive medo de arriscar. Eu acho que esse é um divisor assim, para quem quer realmente ser bem sucedido na vida, não pode ter medo de arriscar. Então, para mim, isso foi um divisor ali. Eu peguei o apartamento, paguei ele inteiro, 2021. Paguei 800 mil, vendi por 1.700.000 em 2021. Aí fui morar lá perto do escritório, enfim. Mais uma outra história. Né? Mais uma história de que comprar apartamento, comprar imóvel sempre dá retorno, né? Mas é isso mesmo, porque assim, a gente pega o corretor hoje, pelo menos o pessoal que tá entrando, ele tem que entender que ele já tá entrando num processo que ele já nem tem salário. Não tem nada. Já tá arriscando, de qualquer jeito ele tá arriscando. E se ele tem qualquer continha que seja, um aluguel, uma conta de água, energia, gás, o que tiver ali para pagar, ele vai ter que se virar para dar um jeito. E ele vai ter que correr atrás do negócio, né? Só correr atrás para dar um jeito. Isso aí. Vamos para a próxima pergunta aqui, Jé. Fala pra gente, com a tua experiência, o que diferencia quem cresce de quem fica estagnado no mercado imobiliário? Cara, eu acho que o mercado mudou muito, né, da minha época de corretor, da nossa época de corretor, né? Eu acho que o mercado, eu acho que toda evolução ela é benéfica, né? Não tô aqui criticando. Mas hoje o que eu vejo de diferente da nossa época é que com a entrada da internet, hoje tá todo mundo sentado esperando um lead ligar para você e comprar um apartamento. Eu acho que na nossa época não tinha isso, não tinha lead. Eu sempre fui muito offline. Tanto que eu brinco que lá na empresa, lá o Samir, ele é o cara online. E eu sempre fui muito offline. Eu, o Misa, que é o outro sócio nosso, nós somos muito offline, muito.
E assim, na nossa época, eu vou falar de um empreendimento que o Guimarães acompanhou, que eu fiz lá, que era o Espaço das Artes, lá no Campo Belo, no terreno da Lacta, da antiga Lacta. E, pô, eu saía da minha casa... Barão do Triunfo. Lembrei. Eu saía da minha casa às 6 horas da manhã, todo dia. 6 horas da manhã, fazia lá o plantão. E muitas vezes tinha corretor que não queria ir, porque lá, quando começou a obra, tinha muito caminhão na rua, não parava carro, enfim. Mas eu ia todo dia eu ia no plantão. E assim, aí atendia um, atendia outro, chegava no fim de semana, o cara voltava, eu vendia. Do que você vendeu? Não, vendi de oferta, que era ligação e tal, mas não era. Eu tava lá no plantão todo santo dia. Então, acho que assim, hoje, o corretor que tá sentado esperando um lead para comprar, cara, ele tá fadado ao fracasso. Hoje você tem que fazer de tudo, você tem que ligar, se der, você tem que fazer ponto de captação, você tem que fazer um network com as próprias pessoas que você conhece e tal. E não, o corretor hoje, infelizmente, o corretor ele se acomodou a esperar um lead. E o lead do outro lado pode ser um cara pedindo emprego, um fornecedor, um corretor pedindo informação, um incorporador pedindo informação. Então você não sabe quem está do outro lado. Quando eu estava lá atendendo, eu sabia quem estava do outro lado. Sim. Então o mercado ele mudou muito. Isso hoje, para quem não enxergar essa diferença entre ser corretor e ser simplesmente um cara que está ali sentado esperando um lead para comprar, falando, eu quero comprar, tá morto. Não vai sobreviver, velho. Não corre atrás, não vai ter resultado. Não vai. Não tem como. Eu acho que hoje o corretor ele tem que estar atualizado ao mercado, referente à questão mídia social, Sim. mas isso hoje é um básico. Só que ele não pode Eu acho que é um conjunto, isso, né? eu acho que sempre, eu falo isso para todos os corretores que trabalham com a gente lá. É assim, é um conjunto de coisas. Se você é bom em ligação, e tem muita gente que é bom nisso, explora a ligação, mas não deixa de fazer um ponto de captação, entendeu? Não deixa de fazer o plantão. É um conjunto de coisas que vai fazer você vender. Não é só porque você é bom em ligação que você vai vender só em ligação. Então, assim, é um conjunto de coisas que você faz para ter o resultado final. E o que a gente vê hoje em dia, infelizmente, não é isso. Hoje a ascensão das pessoas é muito rápida. Então, o Guimarães entrou no mercado hoje. 6 meses, vendeu, foi bem. Ah, não, o Guimarães é o... Pô, eu demorei 5 anos. 5 anos para ser promovido. Na nossa época de Lopes, sim, sim. Que é acho que a maior escola do mercado imobiliário, caía um gerente no final do ano, subia o campeão do ano. Era só isso, só. Eu entrei no mercado, na Lopes... Um ano pro cara desenvolver. Tinham 18 equipes com 300 corretores. Caraca, é gente, hein? Em 2006, 2007, quando a Lopes fez o IPO, que eu fui promovido a gerente, foram 21 gerentes promovidos e a Lopes devia ter uns 5 mil corretores. Estou chutando aqui, mas 5, 7, algo em torno disso, entendeu? Não me lembro agora. Então, assim, cara, para você se diferenciar dos outros, você tem que fazer tudo. Não você ficar sentado. Um stand de vendas chegava a ter 350 corretores fazendo sorteio. Eu fui gerente coordenador do Jardim das Perdizes com 400. Com 400. Então, eu quando coordenei o VN Capote Valente lá, era 300 corretores fazendo sorteio. E assim, a gente tá falando de volume, aí eu já lembro de outra coisa. Hoje, no momento de hoje, você acha que o mercado está inchado para os novos corretores ou ainda tem espaço para quem está chegando? Cara, é assim, ó. Nós, aí eu tô falando agora nós como empresa, porque vem desde a época de Trisul, aí depois Gafisa, Voice e agora a Ezetec. A gente acredita muito num modelo mais enxuto. Então, assim... Mudou, né? Antigamente era volume, hoje em dia percebo que as volume empresas porque é o seguinte, você põe as pessoas na rua, antigamente você falava pro corretor, ó, você tem que panfletar, ele ia, hoje você fala, ele não vai. Mas você fazia uma divulgação muito maior. Hoje eu acho que a qualidade no atendimento faz muita diferença. Então, se você hoje... Não adianta você ter 300 pessoas na rua, mas quando o cliente chega lá e você vai atender, se você não tiver uma mão de obra qualificada para atender aquele cliente, você vai perder. Você perdeu o trabalho. Porque a concorrência é muito grande. Eu acho que hoje, também o cliente mudou muito.
Mudou. Antes o cliente ele não tinha tanta tem conhecimento, informação. exatamente. Hoje, se ele dá um Googlezinho ali, já pronto, ele sabe tudo. Nós entramos agora na EZTEC, e se você pegar naquele eixo ali da Zona Sul, ali da Shukri Zaidan, cara, tem muita opção. Se o cara não tiver informação, ele vai perder o cliente. E isso acontece, a gente já viu já. Sim. Então, assim, hoje está muito mais uma mão de obra qualificada do que quantidade, na minha opinião, né? Sim, eu acho que cada um tem sua opinião. Mas eu acho que a maioria está pensando assim também. Esse lance de ter bastante concorrência, ele pode ser algo muito ruim, só que ao mesmo tempo ele pode ser algo muito bom. Porque se o cara se preparar para fazer um atendimento com excelência, não perde o cliente. Quem vai comprar, ele vai querer ver mais coisas, ele vai querer ver outras opções. Só que ele vai depois no cara que atendeu ele com mais excelência. Então, às vezes, é até um start mais rápido que dá no cliente da tomada de decisão. Ele toma a decisão mais rápido. Porque senão, se ele for em um só, ele acha que só tem aquele. Então, às vezes, o concorrente faz ele tomar a decisão mais rápido. E o cara que se diferencia nesse tipo de trabalho, faz um trabalho com mais perfeição, acaba se dando bem. E tem também a questão de confiança, né? Aquele cara que consegue mostrar todos os detalhes, ser o mais expert do produto, ele ganha a confiança do cliente. Cara, eu vou dar um exemplo, assim, ó. Antes de ontem, eu almocei com um corretor nosso lá, que é o Luciano, e ele tava falando, eu ouvi ele, a bancada dele é do lado da minha sala. E eu ouvi ele falando pro cliente assim, vai lá, tomara que você não goste. Aí beleza, aí eu chamei ele, eu ia fazer um exame ali na Paulista, chamei ele e falei, Luciano, vamos com a gente lá, e começamos a bater papo e tal. Falei, Luciano, eu ouvi você falar, e ele explicou que o cara tava indo ver um imóvel da concorrência, que a gente tem um empreendimento na Moca e tal, e ele falou pro cara, vai lá, tomara que você não goste. Eu falei, cara, dependendo do cliente que tá do outro lado, dependendo de como ele receber essa informação sua, ele vai falar, esse cara só tá pensando na comissão, não tá pensando em fazer um bom negócio. Vai lá, vê o empreendimento, tomara que você goste, mas me dá a oportunidade de mostrar o meu. Eu quero te mostrar os diferenciais do meu. Isso é muito vivo hoje no mercado. Você querer derrubar o concorrente ao invés de mostrar o que você tem de bom. E aí eu mostrei, ele falou, já, obrigado e tal. Mas é uma coisa que é muito recorrente no mercado nosso, né? Você não está preocupado em vender o que é bom seu. Você está preocupado em derrubar o que é ruim do outro. Só que aí, às vezes, o cara numa dessa... E assim, a gente sabe o mercado... Assim, as pessoas, como que a gente vive hoje, dependendo do que você falar hoje, tá morto, né? Com a internet, hoje é uma coisa que, assim, vira verdade. Mesmo não sendo o que você quis dizer, vira verdade. Então, assim, eu falei pra ele, toma cuidado, vai lá. Tomara que você goste do empreendimento, mas eu tenho uma coisa melhor pra você. Vem conhecer o meu, quero uma oportunidade de mostrar o meu. Ponto. O cara vai sentir que você quer que ele faça um bom negócio, entendeu? Então, acho que é essa a linha, né? E muitas vezes a gente não vê isso no mercado. Perfeito. Você comentou sobre toda essa trajetória, tudo isso que teve, né, de alteração, todo esse ganho, essa evolução, né, sua, tanto pessoal quanto profissional, né? Mas hoje você está ali diretamente como diretor, né, da EZTEC Brokers, né? E hoje como que funciona toda essa quantidade de corretores que você tem, essa movimentação, essa dinâmica do dia a dia, né? Porque eu acredito que deve ser uma loucura. Hoje a EZTEC está com quantos projetos, né? Quantos plantões, quantas pessoas hoje você tem abaixo ali para gerenciar, para fazer toda essa loucura? Porque deve ser uma vida corrida, hein? Cara, assim, ó, foi uma coisa muito rápida, né? Então eu vou falar um pouquinho aqui. Eu fiquei na Lopes, 14 anos, depois fiquei na Evidência Imóveis, que é uma empresa no Anália Franco, lá como diretor de vendas 3 anos. Voltei para a Trisul, aí o Misa me chamou de volta para a Trisul, junto com ele para montar a house lá. Depois a gente foi para a Gafisa, ficamos 2 anos, era para ficar mais, mas a Gafisa começou a vender todos os terrenos, enfim. E a gente olhou um pro outro e falou, o que nós vamos fazer agora? Vamos montar a nossa? Vamos. Aí a gente foi num almoço do Matheus, que era aniversário do Matheus. Encontramos Marcelo Bonanato, que eu queria dar um grande abraço aí, que é um cara que eu tenho muita gratidão nele. Grande Bonanato também. Gente finíssima, Henry. Que foram caras que incentivaram a gente a montar a Voice, que era uma empresa que, eram 3... A gente sempre brinca, tá? Nada... Pelo amor de Deus. 3 baianinhos. 3 falou, baianinhos. Vamos montar uma imobiliária, vamos. E aí eles falaram, pode ir que vocês podem entrar em todos os nossos produtos. E aí a gente se encorajou, em 3 meses a gente colocou a Voice de pé. Abrimos a Voice.
E aí, realmente, no primeiro momento, a gente estava atendendo só a Elbor, só que a gente não era nem house nem imobiliária. Porque a gente só atendia a Elbor, mas era uma imobiliária, não podia vender outras coisas. Conversamos com eles entenderam. Aí no começo de 2024, a gente começou a pegar outros incorporadores. Aí veio Banks, Starjab, SKR, Paulo Mauro. Graças a Deus foram vários incorporadores. E aí, num determinado momento, agora no final do ano passado, o pessoal da EZTEC nos procurou para ser uma segunda house deles. Conversamos lá com o Silvio Zarzur e Silvio Yamamura, que é o nosso padrinho lá. Então, que é um cara que a gente gosta muito, que foi muito... A conversa foi muito tete a tete, muito de frente, né? Então, a gente entendeu que era o momento de assumir essa posição de house da EZTEC. Por quê? Aí a gente foi entender, tipo uma empresa que tinha 3 bilhões de estoque, vendeu 2 bi 300 milhões, se eu não me engano, o ano passado. É uma empresa que lança muito, que tem velocidade de venda, que é muito pró-venda. E a gente pegou um segundo semestre difícil o ano passado. A gente pegou um segundo semestre complicado, né? Acho que o mercado pegou, não só nós. Sim. Né? O segundo semestre, juros, enfim. E a gente entendeu que era o momento de falar, vamos aceitar esse desafio e fomos para cima. Cara, a EZTEC hoje, até surpreendentemente para mim, tô falando eu, Jefferson, eu não tinha essa noção, porque eu trabalhei a EZTEC como corretor. Lá em 2006, eu vendi lá o empreendimento lá na Sena Madureira. E de lá para cá, eles trabalharam muito com a Biara, não era com a gente, com a Lopes, que eu trabalhava na época. Então eu não tinha muito essa noção. Cara, quando a gente anunciou que era EZTEC, eu nunca liguei pra ninguém, as pessoas que me ligam. Toda hora, e até peço desculpa aí pra quem eu não retornei, pra quem eu tenho que responder mensagem, porque, cara, a nossa vida tá uma loucura. Então a gente tá construindo uma empresa do zero. Não foi só pegar lá a Tec Vendas, que é uma baita de uma empresa, que eu admiro bastante. O resultado que eles entregam é fantástico. Pra você ter ideia, se eu não me engano, eles já venderam 100 milhões agora do dia... Ô, louco. Caraca. Acho que em 20 dias, de 6 de janeiro até hoje. Ô, louco. É coisa, é dinheiro. 100 milhões, eles venderam 100 e poucos milhões. Então é uma empresa que vende muito, uma empresa que está pronta. E a gente tem o desafio de o quê? De bater de frente com eles, né? De ir lá e entregar o resultado igual. Então, tudo está se construindo assim, do ponto zero. É um sistema que a gente achou que ia copiar e colar e não é. Então hoje a gente tá vendo que não é isso. Eles estão reconstruindo o sistema. Então é tudo muito novo para nós. Mas assim, esse prédio aqui é EZTEC, né? Esse é. Qual que é o nome? Esse é o InDesign. O InDesign. O InDesign aqui em Jundiaí. Eu também não sabia, fiquei sabendo agora. E não tem só o comercial, né? Esse tem mais umas 3 torres que são residenciais. Ele é misto. Ele tem 2 portarias ali. Só para você entender. A EZTEC, nós entramos dia 15. Dia 16 teve um meet de lançamento. Isso foi na sexta. Na terça-feira teve um meet de lançamento. Na quarta-feira teve um lançamento. No sábado teve uma abertura de decorado. Na terça-feira ontem teve um evento, um meeting de campanha de estoque. Então, assim, cara, é uma loucura. A empresa é uma loucura. Assim, eu particularmente, tô curtindo muito porque eu gosto disso, né? Eu vivo disso. Sim. Tava programado para você vir na semana passada, né? Tava tudo certo para você vir na quarta-feira. Tinha o lançamento lá de São Caetano. E aí você teve que correr por lá, não Exatamente. Eu falei pro Guima, eu não sabia, mas vai ter o lançamento quarta-feira. É muito lançamento. Tive que mudar. Então, é uma empresa que tem uma velocidade muito grande. O que é gostoso na EZTEC? Que os caras incentivam muito, eles são muito pró-venda. Então... Bem comercial mesmo. Pra gente, cara, pra gente que é de vendas, isso é uma música, né? Você ouvir. Então eles são muito pró-venda. É tipo o que você precisa, eu vou fazer, como é que a gente vai chegar lá, como é que eu vou dar resultado. É isso. Então, pra nós, a gente tá curtindo muito por causa disso. Cara, não tô jogando futebol, eu adoro jogar futebol. Jogava na hora do almoço, quando tava na Voz. Cara, tô acordando 5 horas da manhã, quando dá pra jogar futebol. Não sabia nem jogar bola, agora tá jogando futebol, né? Vai entender. Tô jogando bem. Às vezes vai, né? Mas só pra você entender, hoje eu acordo, 6 horas da manhã, eu vou jogar futebol porque é o tempo que eu tenho. Então, assim, a gente entra no escritório, quando você vai ver, é 8 horas da noite, cara. 9 horas da noite. Então, assim... Mas graças a Deus, eu prefiro assim, do que tivesse parado, né? Vocês têm quanto para lançar esse ano já, em 2026 aqui?
Cara, em torno de 3 bilhões de reais. 3 bi para lançar. A EZTEC deve lançar no primeiro semestre, porque eles estão acelerando bastante aí, porque esse ano tem Copa do Mundo, tem os feriados, Copa do Mundo e eleição. Tudo em São Paulo? Cara, é assim, ó. Eles têm uma parte lá em São Caetano que tá indo muito bem, um empreendimento fantástico, é gigante. A EZTEC só lança empreendimento gigante. Então, daquela época que você vai lembrar do Mairarê, que era vaca leiteira, né? Que fica um ano ganhando dinheiro. Sim, sim. Então tem Osasco, ali naquele pedaço da Chucre e Zaidan ali vai ter lançamento no Ipiranga, enfim. Eles têm muita coisa. É uma empresa realmente que, assim, eu já admirava, mas hoje, participando do processo aí, eu tô muito feliz. E eles têm visão aqui pra Jundiaí também, ó? Tá analisando? No pipeline, não. Mas vamos conversar agora, né? Porque Jundiaí é um mercado bom. Tá faltando um terrenista bater na porta lá, quem sabe, né? Vai aparecer, logo aparece. Eles são bons. Tem que ser terreno grande pra mudar o bairro. Não dá pra ser terreno pequeno que eles não lançam, não. Tem que ser coisa grande. Jundiaí tem bastante área ainda pra desenvolver, mas aí tem que pensar em toda a estrutura, né? Toda a viabilização. É uma incorporação gigante, né? Não tem como. É isso aí, Gé, deixa eu te falar. Agora a gente vem para um outro assunto. E esse assunto até eu e o Juliano já tomando uma cerveja, comendo churrasco, a gente já debateu bastante. Hoje a gente vai tentar ser menos polêmico, não muito polêmico. Mas é uma opinião que eu tenho, o Juliano tem, enfim, e alguns amigos nossos têm também. Em relação a coach, palestrante e campeões de venda, né? Aqui eu tenho o seguinte, todo coach de vendas já vendeu de verdade? Qual é a visão que você tem? Cara, eu vejo assim, a internet aceita tudo. Então, às vezes você vai mostrar uma coisa na internet que quando você vai ver a sua vida, realmente a sua vida pessoal, não tem nada a ver com aquilo. Então, assim, cara, eu acho que assim, cada um tá explorando seu espaço. Eu acho que se tá dando certo para essas pessoas, que elas continuem. Eu acho que, cara... Quem nunca foi enganado na vida? Quem nunca comprou ali uma coisa que achou que é gato por lebre? Cara, mas ele é político. Não. Eu acho que assim, cara, eu tenho um monte de amigos que falam, pô, eu vendi 50 bilhões. Aí você vai olhar o histórico, não é aquilo. Só que pra ele tá dando certo hoje. Tá feliz, né? Tá feliz. Por exemplo, se a gente pegar da nossa época de Lopes como equipe, quantos bilhões a gente vendeu? Entendeu? Então eu não vendo isso na internet. Eu não fico contando história na internet. Tem bastante VGV aí. Mas tem cara que é bom de internet. Tem cara que vai lá e fala, vendi 500 milhões na internet. Aí você vai... É muito... Eu não quero ser... Não é que eu tô em cima do muro, não. Eu acho que assim, ó... Mais uma vez. Busca o que é bom pra você, cara. Tipo, a gente é amigo. Infelizmente, a gente não tá na mesma empresa, tá? Sim, não. Não, cara. Faz cada tempo. um tá... Por faz quê? um tempinho. Exatamente. Porque andamos, você tomou o seu caminho. Caminhamos juntos vários anos. Mas eu acho que assim, ó... assim, a internet tem muita fumaça, né, cara? É muita coisa que a hora que você vai ver mesmo a verdade, você vai ver que não é aquilo. Eu não... Como eu sou um cara muito... Eu falei pra vocês aqui, muito offline. Então, assim, eu sou de verdade. O que eu falar aqui é o que aconteceu e ponto. Agora, tem gente que é bom em vender coisas, às vezes que não aconteceram e as pessoas compram aquelas coisas. Então é muito pessoal. É bom pra anunciar, né? É muito pessoal isso. É que, na verdade, todos eles... não deixa de ser vendedor, né? Porque ele tá se vendendo ali, né? Entendeu? Ele é bom nisso. Mas aí a dúvida nossa é a seguinte. Você acha que quem ensina precisa ter passado pela experiência de vender? Por exemplo, se o cara vai ensinar sobre uma certa atividade... Ele tem que ter tido a experiência de ter vendido bastante naquela atividade. Pensando tipo, você como gestor ali, você vai montar um treinamento para sua equipe, contratar um cara. Você vai sempre analisar esses perfis. É aquele cara que realmente ele tá na mídia, que ele vende a ideia dele, mas que ele não tem história nenhuma. Você vai perguntar pro cara quanto você já vendeu, qual o VGV que você já fez, já para poder contratar você, para poder ensinar o meu... Todo vendedor se vende. Isso é. Seja a história dele boa, o histórico dele bom ou ruim. Todo vendedor se vende. Cara, a gente tá montando a empresa lá, a gente ouve isso todo dia. Eu venho, eu trago 50 corretores, eu não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que assim, em primeiro lugar, para você dar aula, você tem que estudar. Não dá para você dar aula sem estudar. Então, eu acho que esse é um caminho, né, que é meio irreversível, não tem...
Mas a internet, ela permite isso. Isso é bom e é ruim. É bom para quem faz, mas é ruim porque às vezes você vai comprar uma coisa que não é verdade. Então, assim, muita gente consegue se vender bem. Vou dar uns exemplos aqui. A gente tinha alguns corretores lá na Lopes. Vou dar um exemplo que eu encontrei ela lá no plantão na Zona Sul esses dias, Amanda. Ela sempre foi muito boa de ligação. Ela desenrola na ligação. Tem corretor que é bom de ligar. Então ele liga. Mas e quando tá na frente do cliente? Ele é tão bom quanto? Não é. Trava, né? Às vezes trava na mesa. É a facilidade que ela tem. Então, assim, essas pessoas que hoje não construíram tanto uma história no mercado imobiliário em relação a vendas, em relação a resultados e tal, mas ela consegue se destacar na internet. Eu já não sou um cara de internet. Pô, eu relutei pra caramba pra fazer o podcast aqui. O Guima tá me enchendo o saco faz tempo. O Mizar sempre me encheu o saco. Você tem que ir, você tem que fazer. Pô, não é. Eu não sou um cara de ficar fazendo vídeo. Eu fiz o vídeo hoje falando. Olha só. Fala aí, chucro. Fiz um vídeo hoje, falei, vou fazer um vídeo hoje, pessoal, às 18 horas, se vocês quiserem assistir e tal, vou passar o link aqui. Aí ele me liga e fala, só que não é ao vivo. Só pra você entender o meu nível, como eu sou um jumento na internet. Então, assim, mas tem gente que tem facilidade nisso. Sim. E eu acho que, assim, cada um tem que explorar o que é bom, mas não esquenta a cabeça, não, que a gente gravando aqui, nós já fizemos um comentário, falou, amanhã vai ter não sei o que e tal, e não lembramos que estava sendo gravado e que ia ser exibido depois. Normal, cara. Eu acho que assim, mais uma vez, tá dando certo pra você, explora. Lógico. O que eu acho não vai mudar a vida do cara, entendeu? Não vai mudar a vida do... É porque assim, o coach, ele é diferente do palestrante, né? A gente se para pra pensar, coach é treinador, certo? Então, eu pelo menos, eu tenho uma visão que o coach, ele tem que ter experiência, ele tem que ter vamos dizer assim, jogado e ter jogado bem para poder passar o que ele aprendeu ali, sim. Porque ele é um treinador. Palestrante já não, palestrante é um professor, é um motivador, entendeu? O palestrante eu acho que ele não precisa ter vendido muitos milhões em VGV. Ele pega um tema, né? Até porque vários palestrantes, eles nem foram vendedores, né? Tem vários palestrantes que são bons pra caramba, que eles são formados em... desculpa, esqueci a palavra agora. Psicologia, de política, enfim, história. Eles são formados nesses assuntos, né? Essa é a formação deles. Então, esses caras, tudo bem, são professores, estão lá, motivação. Que nem eu já assisti palestra do Bernardinho, é do esporte. Tem muitos palestrantes que saem do esporte. Vários. É diferente, né, de coaching. Então, coaching é que a gente vê muitos que mais tem hoje. Que bate muito no peito, mas aí quando você pega o currículo do cara, fala, pô, peraí, você nunca vendeu nada, só que o filho da mãe vende muito ele, cara. Só que aí de ele vender tão bem ele, aí eu fico na dúvida, pô, então esse cara é bom vendedor também. Guima, é assim, ó, eu vou falar pra você, eu tenho até amigos que cara, uma foto hoje e o cara, você vai postar foto. Não, você não vai postar foto, dá foto aqui. Aí o cara transforma aquela foto, você fala, mas não sou eu aí na foto. Eu não sou disso, o que você vê meu aqui é de verdade. Então assim, cara, a internet aceita isso. Exato, ela aceita tudo que... Esse é um ponto que assim, não tem uma barreira. Eu tava vendo um jornal hoje de manhã e os caras, eles estavam até discutindo muito a questão da política agora com a IA. Imagina o que não vai vir aí de vídeo, de coisa da IA, de política. Nossa, esse ano eu tava vendo. Hoje, há 2 anos atrás, você ainda olhava um vídeo e falava assim, pô, esse vídeo eu acho que não é de verdade. Hoje você olha o vídeo, é você. E é mesmo. Você entendeu? Então assim, eu vi isso, tava numa discussão lá, não lembro agora o jornal. Mas eu estava assistindo hoje de manhã e estava falando justamente sobre isso. Vai ter uma guerra de... Porque assim, o cara faz um vídeo de solta. Até aquilo ali virou verdade. Você sabe disso. Até provar que aquilo ali não é verdade, virou, tipo, a opinião das pessoas já é em relação àquilo ali. Não, e as pessoas vão achar que é mentira. E até porque aumentou muito o número de pessoas. As pessoas antigamente, né? É duro falar isso, mas as pessoas elas tinham um tempo de vida menor.
E hoje elas têm um tempo de vida maior. Então você tem muitas pessoas ali entre 60, 80, 85 anos. Demora para pessoas de 60, adquirir uma opinião. Muito. Eles acreditam em tudo que eles veem. Eu tiro um exemplo do meu pai e da minha mãe, que tem 70 e poucos anos. E assim, a gente tem que falar para eles, isso não é verdade, isso aqui é montagem, tá? Porque às vezes eles mandam aquelas mensagens pra gente. Nossa, você viu o que aconteceu? Fala, não, mãe, calma, isso daí é inteligência artificial, não é verdade. O gafanhoto tocando violino. Assim, então, você imagina, a gente vê um vídeo de inteligência artificial e compra aquilo, aceita aquilo. Imagina o cara se vendendo na internet, você vê, puta, é tudo bonito, é tudo bom, é tudo maravilhoso. Cara, é difícil julgar. Eu acho que assim, eu já sou um cara muito pé no chão. Também eu já tô beirando meio século, né? Quase 50. Então eu sempre fui muito pé no chão e nunca fui muito tecnológico. Você tá pintando o cabelo? Não. Realmente, a barba algumas vezes. Eu acho que deu uma pausa aí. A barba algumas vezes. Eu tenho medo do cabelo ficar caju. Eu já tive alguns amigos que pintaram e o cabelo ficou caju. Esse não sou eu. O Gui me pediu a tinta. Então eu acho que assim, é difícil criticar, cara. O cara tá explorando hoje, atualmente, o que é bom pra ele. Eu vou falar, pô, esse cara não vendeu nada, mas tá se vendendo na internet? Paciência, tá dando certo pra ele. É realmente isso. Tem várias opiniões nesse processo. Mas assim, hoje, pensando na questão de gestão ali dentro, porque você tem que desenvolver campeões ali, você tem que trazer resultado. A Zetec tá no pé, fala, tem que vender, vamos, Jefferson, vamos vender. Isso. Vamos fazer acontecer o negócio. Dr. Silvio lá não pega não pega fácil não. E como que hoje... Uma semana ele já tá... E como que hoje vocês fazem esse processo para que torne esses campeões de venda? Treinamento, metodologia com coach, com palestra? Qual que o formato que mais vocês observam hoje que dá melhor resultado? Conta o segredo pra gente. Porque a gente tem bastante hoje donos imobiliárias, né? E os próprios gestores. Eu mesmo sou hoje gestor, né, de uma imobiliária. Então, a gente trabalha de várias formas, mas é sempre bom ouvir o do outro, né? Pra saber, o que você tá fazendo que tá dando certo. Vou tentar também fazer, para que encaixe. É assim, o primeiro ponto que eu acho que assim, dentro do nosso negócio é identificar talento. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente sempre procura promover e fortalecer quem veio com a gente desde o começo. Vou dar um exemplo aqui. Acho que a Helena, que é uma corretora que está com a gente, ela trabalhava na limpeza, na Voice. Caramba, boa história, hein? Gostei. Já começou bem, gostei. Não, trabalhava na limpeza, casada com 2 filhos e tal. O marido trabalha no Mercado Livre. Eu tive a oportunidade agora recente de conhecer o marido dela, gente boa. E é uma pessoa que, assim, ela queria mudar de vida. Ela ganhava R$3.000 por mês e tal, saía de... lá no fundo da Zona Leste, agora eu não lembro o bairro. Mas saía de lá, vinha pra Paulista todo dia, 6 horas da manhã e tal. E ela falou, eu quero mudar de vida. E a gente incentivou muito ela. E deu uma força pra ela. Cara, ela é uma das corretoras que mais vendem lá hoje. Ela é uma corretora bem sucedida, desenrolada, sabe fazer. Tudo que ela precisa, ela encosta na gente. Encosta em mim, no Misa, no Samir, toda hora. No gerente dela, que é o Everton, que é um cara também sem palavras. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é assim... é identificar talentos dentro de onde você está. Graças a Deus, a gente, ao longo desse tempo, tem muitas pessoas que nos seguem há muito tempo. Então, a gente tem gerentes que estão com a gente há 10 anos, 8 anos, 5 anos. Isso é legal. Porque no mercado, você sair e montar, por exemplo, fomos para a Zetec e começar do zero, a gente está morto. Tá morto, porque você montar um negócio hoje é muito difícil. É mesmo. Ainda mais com uma empresa que eles têm lá, que é a Tec Vendas, que hoje é EZ Vendas, que é muito forte. A gente sabe disso. Então, assim, se você não já tiver um alicerce, começar com uma estrutura, tá morto. Então, assim, eu acho que o segredo, cara, não é só treinamento. A gente dá lá, a gente faz integração, dá treinamento, põe... palestrante, ensina, mas eu acho que não é só isso. É você saber lidar com pessoas e a pessoa saber que ela olhar para você e você é de verdade. Porque no nosso mercado hoje, o que acontece? Muito se promete, nada se cumpre. E a gente acompanha isso todo dia, cara. Então, assim, lá às vezes a gente se arrepende. Fala, pô, nós fizemos isso e tá. Se arrependemos agora. Essa semana não vou contar, mas tá maluco. Mas muitas vezes você
se arrepende, mas só que a gente não volta atrás. A gente vai lá e assume o que a gente falou. É isso, a nossa palavra não volta atrás. Então, muita gente confia no que a gente fala. Pô, às vezes a empresa mudou, a empresa isso, a empresa aquilo, e você tem que fazer algum tipo de alteração, aí não somos nós, é a empresa. Mas nós, o que a gente falar, a gente tenta cumprir à risca. E eu acho que isso faz a diferença. Porque todo mundo hoje tem uma estrutura, um treinamento, sei lá, um guia de como fazer, sei lá, enfim. Só que, assim, as pessoas se decepcionam muito hoje no nosso mercado. Porque o nosso mercado é o seguinte, o Juliano é o cara, ele vai vir, ele é pica, ele é tal. Chegou aqui, 2 semanas, o Juliano não entregou resultado, 2 semanas. O Juliano não entregou resultado, o Juliano não serve mais. Juliano é isso, Juliano é aquilo. Aí começa a ver os defeitos e não as qualidades, entendeu? Então eu acho que é isso, cara. Eu acho que você saber lidar com as pessoas e a pessoa olhar pra você e falar eu confio em você, é difícil no nosso mercado. Ele sabe do que eu tô falando. Sim, eu acho que até assim, o que você falou agora, Gé, tem muito a ver com trocar a casca, né? Eu chamo dessa forma. Porque tem muitos profissionais que começaram lá atrás e subiram de cargo, viraram gerentes, superintendentes, diretores. Só que eles, eu diria que até hoje, alguns deles cometem o mesmo erro que era lá no passado. Mas lá no passado dava certo, que era contratar, colocar no plantão e falar vai. Jogar no mar e falar nada. Se o cara nadar e chegar numa ilha, tá salvo. Se não, morre afogado, não tem problema, ele ia lá e trocava. Só que com o tempo, a gente vai... Eu sempre brinco também que o nosso pneu vai ficando careca e às vezes a gente não percebe. A gente tem que parar e trocar, senão a gente derrapa na curva e capota também. E isso é muito importante. Eu vou pegar uma lembrança minha que é recente. Eu estava em Santos e de repente, eu tava lá no Instagram, aí vi um post do Lavirre. Porra, você lembra do Lavirre? Lembro, pô. Porra, o Lavirre, eu lembro dele num produto da Mitre, lá na Vila Matilde. O moleque tava começando e naquela época o moleque já era pra frentão, já. Na internet. Na internet. É monstro mas na internet. Mas a internet naquela época não pegava, né? E eu falei, pô, o moleque era monstro na internet daquela época. Hoje ele se tornou quem ele é. Parabéns pra ele. Lavirre, um grande abraço pra você. Abraço, Lavirre. Você é top. E você foi um exemplo pra mim, no caso, para eu trocar minha casca, porque nesse momento, lá em Santos, na minha primeira passagem em Santos, foi em 2023, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Eu sou o mesmo Guimarães de 2008, 2007, e eu não fiz nada. Eu só venho, cuido de uma equipe e faço a mesma coisa que eu fazia há 10 anos atrás. Não posso ser esse Guimarães. E quando eu vi ele, eu me incentivei olhando ele. Aí o que eu fiz? Fui fazer curso de patrocinado, me inscrevi. Então, assim, eu acho... você entende? Porque eu falei, eu preciso entrar, eu preciso entender. Que às vezes nem te agrega muita coisa, mas você precisa fazer. Mas pelo menos eu sei, eu preciso saber algo que quando eu sentar numa mesa com um cara que tá começando, um cara que é novo, que era o que estava acontecendo comigo na época, ele falava, eu não entendia do que ele estava falando, eu só falava, faz aí. Hoje não, hoje eu sei como fazer, hoje eu sei, enfim, esse tipo de coisa. Inteligência artificial hoje, por exemplo. Aí me despertou, eu falei, opa, deixa eu fazer um cursinho de inteligência artificial também. Já tô fazendo. Não é minha praia, mas tô fazendo. Não, mas isso aqui é legal. Isso daí se chama trocar a casca. E na hora que você tava falando esse comentário, agora há pouco, eu lembrei disso, porque é importante. Né? Você estava falando de como lidar com os corretores e tudo mais. Tipo, vocês foram mudando, vocês foram se moldando também e evoluindo, né? Eu falo isso porque tem muita gente que ainda não caiu essa ficha, entendeu? Cara, é uma parada assim, ó. Quando você fala assim, pô, o que fazer e tal. Quando eu fui corretor, e nesse tempo que eu fui corretor, eu levei muitos amigos meus pro mercado. Os caras viram eu ganhando dinheiro, ele é um. Eu fui o primeiro. Aí veio o Nascimento, veio um monte de gente eu levei. Tem o Mancini, um abraço, Mancini. Mancini. A esposa, Dona Maria, Mancini, o Mancini Zé Porteiro. Enfim, tem vários. Michele, um monte. E assim, ó, aí quando eu virei gerente, esses corretores vieram trabalhar comigo. Então eu não saí do zero. Foram promovidos na época 21 gerentes, mas não saí do zero, não saí do box. Porque eu já tinha um time que já me acompanhava. Então peguei todos esses corretores, acho que eram uns 14 na época, se eu não me engano. Comecei e tal.
E assim, na época, só para você entender como é a cabeça das pessoas. As pessoas lá, os gerentes, sei lá, devia ter uns 70 gerentes, não lembro. Os caras não queriam promover ninguém. Leafar, esqueci do Leafar. As pessoas não queriam promover o corretor. Então, o Guimarães está comigo, ele é bom. Aí os caras queriam promover o Guimarães, os caras seguravam. Não tá pronto, não é isso, não é aquilo. Tinha alguns gerentes lá, eu, Zidane, alguns. Não queria perder a galinha de ouro, né? Que, tipo, faziam questão de colocar o corretor para frente, empurrar o cara para frente. Consequentemente, eles traziam um corretor para mim, então eu não tinha problema de contratação. Eu sempre tive minha equipe lá com 70, 60, 80 corretores. Porque eles mesmos indicavam o corretor. O corretor batia no plantão, os caras, fala com o meu gerente, então toda hora vinha gente nova. E o cara que estava ali amarrado com aquele cara, que ele dependia daquele cara, ele não via dessa forma. Então ele ficava segurando o corretor. Muitos corretores, eu tenho amigos hoje no mercado que falam, pô, fiquei lá anos com fulano e o cara não me promovia, não me dava uma oportunidade. Então era legal, porque sempre quando tinha, tem que promover fulano lá na Lopes, vinha em algumas equipes, uma delas a minha, porque o cara já vinha, tem um produto aqui assim, quem que você acha? Aí eu já falava, não, põe esse aqui, põe aquele ali. Eu lembro disso e eu ficava com dó de uns caras, porque eu tive sorte, né? Eu trabalhei com o Ulisses, trabalhei com o Jefferson quando eu era corretor, e eu tive essa sorte. Eu subi pra gerência na época que eu tava com o Jefferson, numa entre-safra entre você e o Sony. Sim. Eu subi pra gerente. Ganhei uma caneta dessa daí que foi você que me deu, porque a Montblanc você não compra. Ela é de verdade, viu, Ulisses? Você me deu uma falsa, viu? Os caras metiam esses gatos mesmo. Meteu uma gata e colocou... Ele me deu uma falsa também, esse sem vergonha. E colocou na caixinha original. Só que a gente sabia o truque da Montblanc. E a Montblanc era tipo um troféu, a gente não podia comprar. A Montblanc, ninguém comprava a Montblanc. A gente tinha que ganhar a Montblanc, mas você dava uma meta e... A gente batia a meta e ganhava a Montblanc. Por isso que até hoje eu tô sem Montblanc, porque eu tenho meu chefe Henrique Soteri lá, que me prometeu uma quando eu batesse a meta, eu já bati 12 já, até hoje ele não me deu. Né? Aliás, promessa é dívida. Aliás, um grande abraço pro Henrique Soteri e um grande agradecimento também, porque gratidão é muito importante nesse mercado. Eu sou grato a esse cara aqui, que é o Jefferson, que me trouxe pro mercado, que me ensinou a trabalhar lá do início, e eu sou grato a duas pessoas, ao Jefferson e ao Henrique Soteri também, que me viu lá com o sapato sujo de lama e falou, vem cá que eu vou te ajudar, jogou a corda, eu segurei, ele só falou, segura forte que eu vou te puxar, e eu segurei e eu tô aqui hoje, né? Então, um grande abraço, Henrique, e só me dá a minha Montblanc, hein, cara, já bati 12 metas já, você não me deu essa Montblanc até hoje, dívida, cara, promessa é dívida, não cumprir, entendeu? E assim, aí só pegando essa fala tua da época da Lopes, o cara, era triste ver, porque na época da Lopes, o cara ele não podia sair da equipe do cara. Se ele saísse da equipe do cara, era pra rua. Era pra fora. Tinha até o dia do perdão, né? Tinha uma vez no ano, às vezes a diretoria dava um dia do perdão. Aí ele poderia sair. Mas o cara não podia sair da equipe. Então, se o gerente não promovia ele ficava preso com esse gerente. Não era assim, já? Porque assim, a gente tá falando de pessoas, né? Então, eu acho que tinha 60, 70 equipes nessa época aí, quando abriu o capital. Mas VGV é altíssimo que a gente fazia com uma equipe. Muito. Era VGV de muitas imobiliárias que a gente fazia com uma equipe. Só que assim, é de gerente para gerente, é de pessoa para pessoa. Então, pô, eu não queria alguém. Eu acho que assim, eu me recordo e a Michele saiu uma vez da minha equipe, foi para a equipe do primo, ficou um mês e pediu para voltar. Mas problema de relacionamento nosso, pessoal. Briga nossa. Aí teve uma outra que uma vez eu fiz uma festa, eu sempre te dava as metas e fazia a festa num sítio. Então eu fiz uma festa num sítio, aí ela era vegana na época, ninguém nem sabia o que era vegano, 2000 e alguma coisa. E aí eu falei, não, você vai na festa, calma. Aí aluguei ônibus, tudo lá em Juquitiba, no sítio do Joe. E aí aí fiz tudo, comprei, não, você é vegana, você vai comer lá e tal. Ela não foi na festa, porque ela falou, eu não como churrasco, eu não vou na festa. Eu falei, então tá bom, então você não precisa mais estar comigo. Então assim, na minha concepção, não tô falando aqui que eu tô certo, que eu tô errado, cada um tem um pensamento. Mas eu nunca quis assim, se você não quer trabalhar comigo, obrigado. Show, beleza. Mas tem muita gente que não. Não, você não vai trabalhar comigo, você não vai trabalhar com ninguém. Então, acho que as coisas, elas se adequam. E aí eu posso falar por mim que, graças a Deus, tudo deu certo pra mim por isso, entendeu? Eu não vou prejudicar ele. Ele não quer trabalhar comigo.
Então vai embora. Como assim? Não tem. A não ser que ele faça alguma coisa errada, alguma coisa, ele sacaneie alguém, ou, enfim. Sim. Aí não, aí ele não vai. Mas caso contrário, eu nunca tive isso na minha equipe. E é natural, né, cara? É questão de personalidade. Às vezes uma não bate com a outra, vem trabalhar com você, mas aí com o tempo vai se conhecendo melhor e não bate com a sua, né? Relacionamento. Só que eu aprendi com você e na minha equipe, quando eu tive as minhas equipes, eu sempre tive um lema na minha equipe. Eu falava pra eles que dia do perdão na minha equipe era todo dia. Então quem quisesse sair era só bater na minha porta e pedir pra sair que eu liberava na hora, né? Porque nessa época dava muito dinheiro, entendeu? Então a gente era mais, queira ou não queira, não é que, hoje ainda dá muito dinheiro, mas naquela época tava tudo muito concentrado numa empresa só, porque parecia que só existia duas empresas no mercado, que era Lopes e Fernandes Mera, se eu não me engano, naquela época. Mas a Lopes fazia vários plantões sozinho, enfim. A Lopes não dividia com ninguém, né? Não dividia. Depois veio a Biara, aí veio o Brasil Broker, juntaram, enfim. Mas a Lopes realmente, acho que assim, quem participou aí, vou falar de 2000 a 2015, 2014, realmente era uma escola. Era um processo militar mesmo. Assim, para tirar férias era meta, era... Realmente foi uma coisa. E eu só saí da Lopes porque eu não tava vendo minha filha crescer. Minha filha tinha 1 ano e eu falei, pô, não tô vendo minha filha. Daqui a pouco tem outro pai lá em casa, lá, né? Então eu meio que... foi uma escolha minha. E aí, quando lançou o Jardim das Perdizes, conversei com o Misa era meu diretor. Isso é legal no mercado que eu vou mencionar aqui. Cara, eu e o Misa, a gente quebra o pau todo dia. É um relacionamento mesmo. Só que assim, por que a gente tem essa história toda junto? Em 2006, eu tava lá dentro da Lopes, lembro até hoje, tal, tava fazendo oferta e eu ia pro plantão à tarde. Porque na Lopes era assim, você tinha que ligar de manhã e à tarde você ia pro plantão. Você ia pro plantão de manhã e à tarde você ligava. Você tinha que ir pro escritório e ligar. E eu tava lá, tal, ele me chamou e falou assim, ó, a Mirella vai te chamar pra conversar. Falei, mas qual que foi? Não, ela vai te chamar pra conversar aí pra você ser coordenador. Corri pro banheiro, arrumei a gravata e tal. Aí a Mirella me chamou. Ficamos umas 2 horas conversando lá. Um abraço pra Mirella também. Mirella. Pô, Mirella sensacional. É a mulher do mercado imobiliário. Essa é amor. Ela é. Um exemplo. Então, ele me chamou, aí ele falou isso, aí eu conversei com a Mirella me deu 2 empresas. Por isso que eu falei aqui do Marcelo Bonanato, o Henry, e também o Fábio Romano, que é um cara que foi muito importante aí na minha vida. Que era a Company e a Elbor. Então o Matheus estava sendo promovido. O Misa tinha sido promovido, depois o Matheus, que era coordenador dessas 2 empresas, foi promovido, e aí ele me indicou e aí eles aceitaram lá e tal, e eu fui coordenador. Então na época eu tinha 16 produtos que eu coordenava. Eu ficava ali no Tatuapé, num produto ali da Company, e eu rodava de moto, então eu ia para qualquer lugar, a qualquer momento. Então eu fui promovido nessa época. Passou o tempo, fui promovido a gerente e tal. Num determinado momento, eu estava com Misa e a Lopes dividiu. Ela falou, ó, vai ter uma parte agora de lançamento e uma parte que era a plataforma Focus, que vai vender remanescente. Remanescente, E apareceu lá na tela, numa reunião, meu nome ia para Focus, que era remanescente. O Misa era lançamento. Aí eu falei, não, tá errado, eu não vou e tal. E o Estevão foi para Focus, aí o Estevão me ligou e falou, ó, a gente vai ter uma reunião aqui e tal. Eu falei, Estevão, eu não vou pra Focus. O Estevão é meu amigo, não tenho nada contra ele. Era a estrutura, né? A função, né? Ele só tava seguindo um ordem. E aí eu falei, Estevão, eu não vou. Como você não vai? Não vou, tal. Beleza, peguei o telefone, liguei e falei, Misa, eu não vou, passou a diretoria aí. Mas tal, conversão. Beleza, me liga o Capudian. Falei, Capudian. Falei, tá, não, mas você vai pra Focus, sua equipe vende muito pronto, muito remanescente. Abraço pro Capudian também. Abraço, gente. Esse é lenda. Esse é lenda também. E eu falei, Capudian, não vou pra Focus. Não, mas você vai perder seus corretores. Falei, Capudian, da minha equipe eu cuido. Não vou perder ninguém. Eu vou pra lançamento. E eles vão comigo. Dito e feito. Aí eles conversaram lá, trocaram um gerente na época, e eu fui pro Misa. E o outro gerente foi lá pro Estevão. E não saiu um corretor da minha equipe. Ficou todo mundo comigo. Então, assim, cara, quando eu falo pra você de relacionamento, e o Guima, acho que você tava quando eu saí da Lopes?
Acho que não. Eu deveria estar no Vale do Paraíba. São Caetano. Não, em São José dos São Campos. José. São José dos Campos. Tava Cara, com o Capudian lá. quando eu decidi sair da Lopes, que foi depois do Jardim das Perdizes lá e tal, aí eu falei pro Misa, e aí o Misa me indicou, pra você ver como é tudo... Aí o Misa me indicou uma empresa, que era a Evidência lá na Anália Franco, que tinham procurado ele indicou eu, e eu fui falar com o meu time, cara. Eu reuni lá, eram 60, 70 corretores, lá num auditório. Cara, foi uma choradeira, velho. Uma choradeira. E eu consegui, acho que, levar uns 20, 30 corretores comigo. Mas só foi uma... Só retifica, eu tava em São Caetano. São Caetano? É. Então, e assim, cara, só pra você entender como o nosso negócio é relacionamento. Sim. É você ser de verdade, é você estar junto, é você, quando a pessoa precisar, você tá junto. Então, assim, foi muito... E aí passou o tempo, saí lá, fui pra Evidência. Quando eu saí da Evidência, voltei, fiquei 1 ano na Lopes. O Misa foi convidado para montar a Trisul lá junto com o Obina. E aí eles me chamaram. Então você vê como as coisas, tipo assim, pô, ele me indicou lá atrás, daí no momento que teve uma divisão, eu fui correr com ele, depois ele me chamou de novo. Eu acho que o nosso mercado é muito isso. É uma parada de você ter relacionamento e lealdade. Lealdade. Acho que é isso. Eu acho que é lealdade que você está querendo dizer. É e é isso verdade, aí. porque até estava vendo uma reportagem esses dias atrás. É você ser leal e você ser limpo com todo mundo, porque você nunca sabe de onde pode vir uma ajuda para você. E o dia de amanhã, assim, né? E o dia de amanhã, e a vida é Esse assim. acho que é o ponto, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Exato. Tipo, lógico, cara, eu acho que todo mundo comete erros, todo mundo tá sujeito a cometer erros, mas dentro da nossa estrutura lá, comercial, falando profissionalmente, cara, a gente tenta ser muito 100% dentro do que a gente fala e dentro do que a gente acredita. Muito. Então, acho que se eu puder falar alguma coisa que vá agregar alguém aqui, cara, seja leal, seja de verdade e principalmente, cara, assim, esteja aberto a aprender. Ninguém sabe tudo. Quando tiver que brigar, igual você com o Misael, quando tiver que brigar, briga. Não, o Misael briga todo dia. Briga, todo dia. Não, mas isso é lealdade. Só que briga, sabe o que é legal da nossa briga? Tipo, a gente briga, passa 10 minutos, vamos almoçar junto mas e tá isso, tudo certo. porque... briga, mas não dorme separado, né? É isso aí. Bom, Jé, eu falei pra você que o tempo passava rápido pra caramba nesse bate-papo, né? Caramba. Nosso tempo já foi. Acabou. Quer fazer um merchan aí pros plantões que vocês vão ter em São Paulo? Sim. Fica à vontade. 2 coisas. Primeiro, a gente está com uma campanha lá na EZTEC, 300 meses direto com a EZTEC para os empreendimentos prontos, taxa de 10,99 ao mês. Então, acho que é uma condição ímpar. 6 meses de condomínio grátis, IPTU grátis do ano. Então, acho que é uma baita de uma oportunidade, fora o preço de metro quadrado lá que eles praticam, que é surreal. Segundo ponto, eu acho que assim, mais uma vez, eu sempre falo que a gente tem que ter gratidão, né? Então eu anotei alguns nomes aqui que eu acho que assim, primeiro, meu cunhado, minha família, que graças a Deus tenho uma família abençoada, o Guima conhece, meus irmãos, minha mãe, meu pai infelizmente não tá mais, enfim. Meu cunhado, que quando meu pai faleceu, meu pai mudou em 98 para o interior. Em 2004 ele voltou para se tratar e meu pai morreu conversando comigo aqui, assim. Então, putz, é um cara que... Passou isso, meu cunhado, tinha casado com a minha irmã, assumiu meio que um papel de pai, a gente era tudo moleque, e ele me deu muita força. Para você ter ideia do nível de força, eu saía da minha casa, de onde a gente morava, para a Zona Sul, 6 horas da manhã todo dia. Ele me deu um carro. Ele falou, não, você vai trabalhar, tô aqui, ó. Então, um carro. E aí aí depois eu ganhei um carro da Gafisa, vendi o carro, paguei ele. Um golzinho bola, né? Um golzinho bolinha. Ganhei num empreendimento lá no Chácara da Boa Vista. Então, um cara que ele assumiu um papel que nem era dele, mas ele resolveu realmente assumir aquilo lá e até hoje é um cara que, pelo amor de Deus, passou um processo difícil agora de saúde e tal, mas graças a Deus tá bem. É um cara que, Júnior, te amo, viu? Falar aqui do Marcelo Bonanata, do Henry, que foram os caras que incentivaram a gente a montar a Voice. A gente não tinha condição nenhuma de encarar nada e falar, vamos aqui. E eles falaram, não, vamos junto, vou ajudar.
Então, foram pessoas realmente muito especiais pra gente nesse processo da Voice. Quem mais? Meus sócios, Misa, Samir, um abraço. Meus amigos, Matheus, Obina, Maiara, Buia, enfim, toda a galera. Rock e por aí vai. Gente, tem muita gente. Desculpa aí se eu esqueci alguém, mas realmente aqui a ideia é trocar ideia com vocês e, mais uma vez, só agradecer. Eu só tenho que agradecer. Bom, já que eu conheço todos esses nomes que você falou aí, então vai um abraço do Guimarães aí para todo mundo, né? E gratidão para vários nomes que o Gé comentou aí. Bonanata, que me deu uma oportunidade em São José dos Campos. O Henrique, já fiz algumas reuniões com o pessoal lá também na Avenida Paulista. Matheus, cara, nossa, Matheus, eu aprendi muito com você, cara. Vou aproveitar, vou pegar o gancho aqui. Matheus, eu aprendi muito com você, com o Gé. Eu levo muita coisa. Eu ainda te copio, viu, Matheus? Ainda. Às vezes eu vejo você postando alguma coisa. Aquelas frases dele, aquelas frases prontas. Cara, essa língua presa sua aí, irmão, é marca registrada, cara. Da minha equipe. Aí tem Nascimento, tem Michele, tem... Sim. Mancini, tem Alcântara, um monte de gente que me acompanhou por muito tempo. O episódio de hoje foi meio caseiro. Enfim, viu, gente. Eu não conheço toda essa galera, mas eu mando um abraço também, porque se não fosse por vocês toda essa trajetória, a gente não estaria aqui conversando. E mais uma vez, gente, isso aí. Assim, o que eu posso falar pra vocês é o seguinte, acredite, vista a camisa e se dedique. Quem tá esperando cair um lead ou cair um cliente no plantão, tá fadado ao fracasso. Hoje, se você não for diferente, se você não fizer a diferença, você não vai conquistar o que você merece. Eu posso falar que o Guima sabe de onde eu saí e aonde eu cheguei. E aonde eu quero chegar ainda e eu vou chegar. E eu tô falando isso pra vocês porque eu me dedico todo dia, é sábado, domingo. Eu sei o quanto eu abdiquei de ver a minha filha, a minha família. Então, se dediquem, gente, porque esse mercado, ele dá muito dinheiro. É isso aí, o cara saiu lá do gueto, do elo perdido, que a gente chamava de elo perdido, e hoje tá andando de Porsche, não sei se podia falar, mas já foi já, entendeu? Tem moto, enfim, e passeia e viaja pra caramba, agora acabou a moleza. Mora no Jardins. Mora no Jardins e acabou a moleza agora, hein, meu? Agora tem que trabalhar. Gosto disso. Jefferson, parabéns pela história aí, é bem emocionante até essa questão do pessoal acompanhar e entender que é possível, tudo é possível, é só ter a dedicação ali direto, e o que eu acho que sempre o corretor ele tem que entender é que ele tem que ter disponibilidade. É isso. Qualquer momento ele tem que ter disponibilidade, quanto mais disponibilidade ele tem, maior a probabilidade de acertar a sorte dele. É isso. E sempre dá A sorte acompanha quem trabalha. Isso aí. É isso aí. Gente, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. É o meu primeiro. Espero ter outras oportunidades. Né? Não, tem papo pra caramba, Ed. Qualquer dia a gente vai juntar mais um amigo nosso com você, que a gente vai trazer um cavaquinho. Se trouxer o Matheus aqui, são 4 horas de podcast. E fala live direta. Vamos finalizar aí, então, Juliano. Mas isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio aí do Metro Quadrado Cast. E acompanhem lá nas redes sociais. Como que é, Guima? Os Imobiliários M2Cast. Como? Repita, por favor. Repita. Os Imobiliários M2Cast. É o M2Cast. Acompanha a gente, se inscreve lá no YouTube. Tá bem legal. Todos os episódios que a gente tá fazendo tá ficando bem bacana. E tem muito mais, tá? É só o começo só. Segue aí. Segue aí. Vai lá. YouTube e também Spotify, tá? Então acompanhem lá. Obrigado, mano. Valeu. Valeu, Juliano.